E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu vim aqui a convite da Tag Livros para falar sobre a nossa leitura do mês de julho do Clube Tag Inédito, que é o novo livro da nossa musa atual do suspense, a Freida McFadden. Ela está lançando seu novo livro, O Namorado. Sim galera, ela sempre nos surpreendendo com os livros que os títulos são sempre o alguma coisa, a empregada, a encanadora, o detento e agora a gente tem o namorado. Primeiro, fazer uma pausa para apreciar esta capa. Que coisa linda. Eu falo com plena certeza de que é a capa mais bonita que essa autora tem. Gente, que capa linda. Sério. E antes de a gente falar sobre a história, eu quero mostrar pra vocês o que veio no kitzinho. Como sempre, veio dentro da caixinha da tag. Também tá uma coisa linda, sério. Isso aqui na estante, galera, fica impecável. Veio a revistinha, que eu sempre adoro ler, porque me traz muitas informações novas e contextualização e conteúdo extra mesmo sobre a leitura. Eu adoro essa parte que vem o universo do livro, que é tipo livros, séries e filmes que orbitam e fazem sentido com o livro do mês. E o mimo da vez eu achei incrível porque nada melhor que um livro, dois livros. Então veio um segundo livro de brinde, que é um livro do Pablo Neruda, um autor que eu tenho muita vontade de conhecer também, Uma Casa na Areia. Mas agora voltando pro que interessa, que é falar sobre O Namorado, novo livro da Freida McFadden. Eu tenho uma relação muito boa com a Freida McFadden. Ela já se tornou meio que uma autora conforto do gênero de suspense pra mim, porque ela sempre tem livros muito rápidos de ler, livros com plot twists, livros com reviravoltas, livros com ritmo de leitura impecável, principalmente pra nós leitores de suspense de thrillers, que a gente adora um livro com ritmo perfeito. Eu acho que todos os livros da Freida que eu li até hoje tiveram um ritmo perfeito pra esse gênero. E em O Namorado não foi diferente, porque o livro já me fisgou do prólogo. Porque, gente, sério, que prólogo bom. Sério, olha isso. Eu me sinto desesperado, ridículo, triste e completamente apaixonado. Ela se chama Daisy. Nós nos conhecemos quando éramos crianças. Sou apaixonado por essa garota desde os 4 anos. Sim, sou patético nesse nível. Quando a vi no parquinho, picando o sanduíche dela em pedacinhos para dar aos esquilos, tudo que consegui pensar foi que nunca tinha visto uma criatura tão bonita ou gentil quanto Daisy Driscoll. E aí já era. Durante muito tempo, não contei pra ela como me sentia. Não conseguia. Parecia impossível que esse anjo de cabelos dourados, olhos azul claros e pele igual a pia de porcelana da nossa casa gostasse de mim 1/10 do quanto eu gostava dela. Então não fazia sentido falar nada. Mas agora, isso mudou. Agora, Daisy me deixa acompanhá-la da escola para casa. Às vezes dou sorte e ela segura minha mão e dá aquele sorrisinho discreto com seus lábios cor de cereja que me deixa de pernas bambas. Estou começando a achar que ela quer que eu a beije. Mas tenho medo. Tenho medo de tentar beijá-la e acabar levando um tapa na cara. Tenho medo de contar o que sinto e ela olhar pra mim com pena, dizendo que não sente o mesmo. Tenho medo de que ela nunca mais me deixe acompanhá-la da escola pra casa. Mas o maior medo é outro. Meu maior medo é inclinar a cabeça para beijar Daisy e ela me deixar beijá-la. Tenho medo de que ela aceite ser minha namorada. Tenho medo de que ela me leve para o quarto quando os pais dela não estiverem em casa para que finalmente possamos ficar a sós. E fico apavorado só de pensar que, assim que estivermos a sós, vou envolver seu pescoço lindo e pálido com minhas mãos e apertá-lo até ela morrer. Galera, me digam se tem como ler isso e não ficar desesperado e querendo ler o livro até o final, porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu li o livro em 24 horas, porque eu precisava de respostas. Quando eu li esse prólogo eu fiz impossível. Vou ter que estar largando todas as minhas obrigações e minha única preocupação no momento será ler este livro. E foi exatamente o que eu fiz e é exatamente o que eu faço com todos os livros dessa autora. Em O Namorado a gente vai acompanhar a Sydney, que é a nossa protagonista, e ela está tentando arrumar um amor pra vida dela. Ela usa muito um aplicativo de relacionamento. Então isso eu achei muito interessante que a autora trouxe essa coisa super atual, que são os aplicativos de relacionamento. E ela não tem sorte com relacionamentos. Ela nunca dá sorte com os encontros que ela marca por esse aplicativo de namoro. E o livro já começa, inclusive, com ela lidando com uma situação horrível por conta de um encontro desse marcado através de um aplicativo de relacionamento, que o cara tenta assediar ela e esse mesmo cara depois vira como se fosse uma espécie de stalker. E é bizarro, assim, você fica desesperado, principalmente sabendo que isso acontece todos os dias, infelizmente, muitas vezes com muitas pessoas, e não só fora, mas aqui ao nosso redor também. E é o que acontece, ela já tá meio assim, frustrada e meio sem esperança de que ela vai encontrar um amor e vai encontrar um cara que seja bom pra ela, até que ela conhece um cara que parece ser perfeito. Ele é lindo, ele é legal, ele é gentil, ele é romântico, ele é fofo, ele é médico e ele não aparenta ter nenhum tipo de red flag, ele não aparenta ter nenhum tipo de problema. Tudo parece estar muito bem, até que a melhor amiga da Sydney, a Bonnie, é assassinada de maneira brutal no próprio apartamento. E a Sydney fica em completo choque quando ela descobre o corpo, porque é uma cena horrível. A autora não descreve muito, mas ela deixa claro que é uma cena horrível. A personagem foi torturada antes de morrer. E aí, depois de algum tempo, a gente já começa a ficar meio assim suspeito. Eu, no caso, já fiquei suspeitando desde o início, porque quando eu tô lendo esse tipo de livro, eu suspeito de todo mundo, até de mim mesmo. Mas aí começam algumas pistas a apontarem pra esse namorado novo da Sydney e que ele pode ter sido o responsável por esse assassinato. E pra piorar, esse assassinato
assassinato parece não ter sido um caso isolado, porque os policiais começam a investigar casos antigos que tinham o mesmo modus operandi e aconteceram da mesma maneira, e começam a suspeitar que talvez tenha um serial killer à solta. E a Sydney fica muito dividida sobre o que fazer, porque apesar de terem pistas apontando pra esse cara que ela tá saindo, ela não sabe se essas pistas podem ser levadas a sério, porque pra ela ele parece ser o cara perfeito, e ela também começa a ficar apavorada porque tem grande chance de ela se tornar a próxima vítima. Essa é a sinopse do livro, galera. E assim, muita coisa acontece no meio disso tudo acontecendo. A autora não espera até o final pra nos revelar coisas, então a gente já começa a descobrir coisas ali na metade do livro, coisas que a gente descobre, mas a protagonista não descobre. Então tem uma parte do livro que você fica meio desesperado porque você não consegue avisar pra ela que ela está em perigo, e você já sabe que ela está em perigo. Só que a personagem demora a descobrir. E eu achei isso muito bom porque foi uma sensação diferente de que, tipo assim, eu não fui descobrindo com a personagem, eu descobri antes dela. E aí isso é muito legal porque você fica com aquele desespero de querer entrar no livro e avisar pra ela, tipo assim, sai daí, você vai morrer, tá em perigo, você não consegue. E você tem que esperar o tempo da personagem descobrir as coisas. E isso deixa você muito agoniado e deixa a leitura desesperada, aquela coisa, tipo, que pra um thriller é bom de você querer ler logo pra saber se ela vai descobrir as coisas ou não. Outra coisa também que eu achei interessante é que o livro vai alternar entre os capítulos da Sydney, que é o nosso protagonista, e os capítulos do Tom, que é um adolescente, esse do prólogo que eu falei pra vocês, contando sobre experiências que ele tinha quando ele era adolescente e conheceu essa menina chamada Daisy. E ele sempre foi um adolescente assim meio esquisito, ele fala muito sobre ter vontade de matar as pessoas e sobre como ele vê sangue, ele fica muito eufórico assim com a sensação de sangue. E em algum momento a história desses dois personagens vai se colidir, mas eu prefiro não falar aqui pra vocês serem pegos de surpresas assim como eu. E uma coisa que eu fiquei chocado é que a Freda sempre me surpreende, velho. Porque eu tava lendo achando que eu tinha matado o plot. E eu fiquei tipo assim, nossa, já sou um leitor ávido de suspense, sou um detetive, eu com certeza acertei. E aí, ela vai me surpreender de outra maneira, porque ela tem sempre 1 milhão de cartas na manga. Quando eu penso que eu tô na frente, ela tá 3 passos na minha frente. E isso é muito bom. Só que eu fico assim, caramba, eu nunca consigo desvendar as ideias dessa mulher, velho. Que raiva. Como sempre, na maioria dos livros de suspense, você vai passar raiva, porque tem hora que a personagem aqui, a protagonista, ela faz umas coisas que você fica assim, mulher do céu, pelo amor de Deus, tome uma atitude. Porque, tipo, tudo apontando pra ela fazer algo e ela faz exatamente o contrário. E aí eu fico revoltado, mas eu já tô acostumado, porque em livros de suspense, as coisas acontecem assim mesmo, e os personagens parece que vêm ao mundo pra nos fazer passar raiva. Eu também gostei muito de outros personagens secundários. A autora foi esperta de colocar vários personagens que podem ser considerados suspeitos. Então, chegou um momento do livro, gente, que eu juro que eu só não tava desconfiando de mim, porque eu sabia que eu não tinha feito. Mas, de resto, galera, eu tava desconfiando de todo mundo. E aí isso é muito instigante, porque você fica querendo ler o livro até o final, pra enfim descobrir todos os segredos. E eu garanto pra vocês que vocês vão ser pegos de surpresa em pelo menos uma das reviravoltas. Já é um marco da autora, não tem uma reviravolta só, não tem um plot twist só, tem vários. Fui pego de surpresa por um deles, que eu fiquei assim, gente, eu tava lendo assim, sabe quando você tá lendo assim o livro normal deitado no sofá e acontece uma coisa que você tem que fazer isso aqui? Você desloca seu corpo para frente de choque e aí você fica lendo assim? Exatamente, aconteceu isso comigo. Eu gostei muito do livro, gostei da construção, gostei como a autora usou de um tema atual, que são aplicativos de relacionamento, e sobre essa confiança que a gente dá pra estranhos, né? Que querendo ou não é isso, a gente marca de conhecer uma pessoa que a gente só viu por um aplicativo e ela pode estar mentindo sobre tudo sobre ela, e mesmo assim a gente arrisca sair com essa pessoa, marcar um encontro com essa pessoa, até ir pra casa dessa pessoa e ter relações ali com uma pessoa que a gente não faz ideia. Isso é uma coisa muito comum, que já faz parte da nossa cultura contemporânea. Eu achei muito interessante como ela usou isso pra construir um livro de suspense, trazendo coisas muito novas e inesperadas e construindo um livro muito interessante de ser lido e muito instigante, e que foi um entretenimento puro ali que eu precisava durante essas 24 horas de leitura. Porque sim, galera, eu li o livro em um dia, porque eu não consegui parar até terminar. Como eu falei pra vocês, O Namorado vai ser a leitura de julho do Clube Tag Inéditos. Fica aí o convite, espero que eu tenha convencido você a ler esse livro, porque vale muito a pena e eu acho que você não vai se arrepender, porque se você tiver ficado minimamente curioso com esse vídeo, meu objetivo já foi cumprido. Bom surto, porque você vai precisar. Esse livro é um surto muito positivo, e é ótimo pra nós, leitores de suspense, que queremos aquele entretenimento ali durante todo o período de leitura. Quero aproveitar também para agradecer a Tag pelo convite de vir aqui falar sobre esse livro, e estou sempre à disposição. E se você ainda não me conhece, eu falo sobre livros em todas as minhas redes sociais, e meu arroba é lucasbarrosd em todo lugar. Então se você quiser acompanhar mais do meu conteúdo, conhecer mais do meu trabalho, também fica aí o super convite. É isso, obrigado muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de curtir, comentar o que é que você achou, se você tá ansioso para ler esse livro, se você já tiver lido o livro também. Usa o espaço dos comentários, manda esse vídeo pra alguém, quem sabe ler esse livro com você também. Se inscreve no canal também, né, que é importante. Se inscreva no canal da Tag. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, foi um prazer falar com vocês. Um beijo e tchau.